Caríssimos, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Paz e alegria em nossos corações com o nosso Mestre Jesus, Mestre e Senhor de todos nós. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos aqui esta noite, recebemos um convite da nossa casa João Ramalho para realizarmos uma reflexão, uma dissertação, um diálogo sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai trazer para nós no item número 1, que diz o seguinte, proposto para nós pelo nosso querido codificador: o que podemos entender por pobres de espírito? Caríssimos, eu não sei com relação a vocês, mas durante muito tempo na minha vida, sabe como é que a gente se referia ao pobre de espírito? Sabe como que a gente falava? Sempre que nós queríamos assim, uma pessoa que não estava entendendo o que a gente estava falando, eu estava assim, acompanhando o raciocínio, a gente dizia que a pessoa, deixa para lá, é um pobre de espírito. Ou aquelas pessoas dadas assim a certos tipos de comportamento contra uma posição nossa, contra uma ideia que temos a certeza absoluta que está inteiramente correta. O que a gente falava? É um pobre de espírito. E a gente usava realmente a questão do pobre de espírito como uma frase para destratar o outro, menoscaber a outra pessoa. Assim foi. Eu participei sempre de diálogos, de conversação com muita gente, e era assim que nós nos relacionávamos com o chamado pobre de espírito. Mas aí vem o codificador e coloca para nós no capítulo 7, e aí a gente, pelas imensas sugestões, pelas propostas, por tudo aquilo que a espiritualidade querida que nos acompanha vem e nos impulsiona ao avanço, eu, como muitas e muitas pessoas, descobrimos a doutrina dos espíritos. E aí a gente vai em uma das obras assim que dá base para o nosso aprendizado, o Evangelho segundo o Espiritismo, e encontramos lá no capítulo 7 a proposta do codificador para que possamos compreender o que é essa proposta de Jesus. E como nós vamos aprender no Sermão da Montanha, o mestre, ele elege o bem-aventurados, os pobres de espírito, como a primeira bem-aventurança. É ela que dá início, às várias outras que o Senhor iria colocar para nós. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. É dos pobres o reino dos céus. Poxa vida, então muda todinha a conceituação. Então, ser pobre de espírito, então deve ser bom, né? Deve ser bom ser pobre de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então tá aí, precisamos entender, compreender, aprender o que é essa bem-aventurança e essa proposta do Senhor para nós. E é por isso que a gente está aqui, para tentar nos aproximarmos um pouco do que foi o pensamento de Jesus para nós. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas inúmeras experiências com a qual vamos convivendo durante a nossa caminhada por aqui, vamos tomando para nós mesmos inúmeros modelos, não é verdade? E nós vamos percebendo que há determinadas fases na nossa vida em que, sinceramente, cada um de nós pensa ou pensou em ser uma outra pessoa.
assim, de querer ser mais alto, ser mais magro, ou sempre magro, né? Poder viver todos os anos sempre sendo magro. Ter um cabelo assim ou assado. Ter os olhos desta ou daquela cor. Enfim, nós vamos vivendo a nossa vida e muitos vivenciam uma existência inteirinha, almejando no seu íntimo ser uma outra pessoa. E aí nós vamos percebendo que nós vamos tomando no nosso entorno modelos e adotamos estes modelos, e adotamos eles. E ao adotarmos esses modelos, vamos seguindo nessa direção e sempre insatisfeito e infeliz com aquilo que temos para nós mesmos, com a pessoa que somos, com aquilo que temos. E além da aparência física, né, nós também almejamos posição, né? Porque uma posição mais vantajosa nos dá a oportunidade de sermos mais benquistos, admirados, né? O favorecimento de uma melhor situação financeira nos proporciona um melhor cuidado com nós mesmos, mais conforto e bem-estar para nós mesmos e pelas pessoas com quem convivemos. E é tanta coisa, então, que nós vamos colocando dentro de nós, tanta coisa, tanta coisa. E vamos observando que todos esses nossos desejos, esses nossos quereres, fazem parte do que trazemos dentro de nós em torno do orgulho e da vaidade. E a bem da verdade é que todos nós somos vaidosos. E aqui não tomamos a vaidade naquele sentido do cuidado que devemos ter com a nossa aparência, gostar de ver em nós mesmos uma boa aparência, um cuidado de embelezamento com nós mesmos. Não, essa vaidade normal, é natural em nós. Nós falamos aqui da vaidade do ego, da vaidade de ser invejado, de ser admirado, de ser visto pelos outros, por aqueles que convivem, caminham ombro a ombro conosco, que compartilham a nossa caminhada, nós observarmos que eles nos admirem. Nos mostrarmos maiores e melhores do que estas pessoas. E para nós é isso que estimula-nos, as lutas diárias, a busca pelas conquistas. Isso nos impulsiona e vai tomando realmente todo o nosso tempo. Nós reservamos praticamente toda a nossa caminhada na concretização desses projetos, de copiarmos os modelos que estabelecemos e também as conquistas. Isso preenche todo o nosso ser. A satisfazer o nosso orgulho e vaidade para nós passa a ser essencial. E muitas vezes nem nos apercebemos disso. Bom, aí surge para nós, diante das lutas e de tudo que estabelecemos para nós de conceitos de modo de vida, surge no nosso entorno o imponderável. O imponderável. Porque para nós a certeza de mantermos controle sobre tudo o que queremos é o nosso ideal. Mas há tanta coisa que foge do nosso controle que nós chamamos de imponderável. O que é o imponderável? O imponderável é quando nós nos vemos vítimas de enchentes, de cataclismos. O imponderável é uma situação que, apesar do nosso esforço, do nosso comprometimento, nós nos vemos numa situação de desemprego,
É o imponderável. Não contávamos com isso. O imponderável é a enfermidade, são as doenças que vivem no nosso entorno. Isso é o imponderável. Aí, diante do imponderável, que nos envolve, que às vezes nos assola e que muda tudo que era o nosso plano, projeto, meta, sonho. Vemos às vezes tudo desabar, tudo se modificar. O imponderável. E é diante do imponderável que nós vamos perceber o quanto somos frágeis. O quanto na realidade esse nosso desejo de ser maior e melhor, estas conquistas, acabam não fazendo a menor diferença na nossa vida diante de situações que não está em nossas mãos. Resolver, solucionar, mudar, controlar, não está nas nossas mãos. É diante dessa fragilidade e desses reveses, destes confrontos com que a vida nos coloca, estes desafios e a vida nos provocando a mudança. É diante de tudo isso que nós sentimos necessidade de buscarmos a Deus. É assim que buscamos a Deus. Mas vivenciamos tantos anos, tanto tempo, cultivando modelos, cultivando exemplos, alimentando e construindo o nosso ego, nosso orgulho. E aí os desafios da vida nos fazem querer mudar, querer buscar alguma coisa que nos proporcione alívio, consolo, respostas diante do imponderável. Precisamos entender que é nesse momento que nos recordamos de Deus, mas passamos tanto tempo nos abstendo dele, nos mantendo afastados dele, e pensamos que não conseguimos encontrar Deus. Não o encontramos no nosso entorno e não o encontramos dentro de nós. É aí que sentimos essa necessidade de pensar e de refletir. Por que nos mantivemos afastados do nosso Pai? E quando, enfim, estes reveses, esses ciclos, nos fazem buscar a presença de Deus, é aí que vamos recordar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque Jesus deixou muito claro para nós: eu sou o caminho que leva ao Pai. Então, o nosso primeiro elo, a nossa primeira busca, neste encontro com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador, é aprender com Jesus. E dentro dos ensinamentos dele, ele nos fala a respeito das suas bem-aventuranças e nos convida a sermos pobres de espírito. E vamos então buscar essa reflexão. E vamos percebendo, conforme nos ensina a espiritualidade querida, vamos entender que o pobre de espírito é aquela pessoa que já conseguiu ter uma conquista interior em que a vida dele, ou quem ele é, não se baseia no olhar do outro na sua direção. É porque é assim que nós vivemos no nosso dia a dia, nas metas que traçamos, e como vamos estabelecendo a nossa personalidade. Nós vamos fazendo escolhas e opções
baseado no olhar do outro na nossa direção. Porque é assim que fazemos com relação ao outro. Nós estamos o tempo todo observando, analisando, conceituando, julgando, criticando o outro. E dessa forma entendemos que o outro faz da mesma maneira na nossa direção. O que é correto. O que é correto. Mas o pobre de espírito é aquele que já não se baseia dessa maneira. A sua base de estabelecer para si mesmo suas ações, atitudes, comportamento, ideias, sentimentos, emoções, não se baseia no outro, mas sim baseia-se nas suas próprias conquistas, no que já conseguiu entender de si mesmo. Mas então como é que esse pobre de espírito chegou a isso? Mas como será que eles conseguiram isso? O primeiro passo que nós vamos entendendo a respeito do pobre de espírito é aquela pessoa que já consegue ter a atitude de empatia. A empatia na direção do outro. Empatia, que é algo tão difícil para nós. Nós pouco sabemos até o que empatia quer dizer. Mas a empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. De colocarmos no lugar do outro e conseguir interpretar a partir daí o que a pessoa está sentindo. Que a pessoa deve estar em suas dificuldades e problemas. É conseguir se colocar no mundo, tanto das pessoas boas, quanto daquelas que ainda não conseguem ser bons, que ainda não conseguem praticar a bondade. É conseguir conversar com aqueles que são arrogantes, soberbos, prepotentes, e através da empatia, se colocar no lugar daquela pessoa e perceber que ele sofre, que ele carrega um fardo enorme, porque a arrogância, o orgulho, o superego, eles são pesados, nos fazem sofrer. Então é capaz de se colocar no lugar daquele e saber como agir, respeitando o estado espiritual, psíquico, emocional que aquela pessoa ainda carrega consigo. É ter empatia para aqueles que já conseguem ser generosos, para aqueles que conseguem ser educados, respeitosos, gentis, e auxiliar a eles a continuar avançando naquilo que já conseguem conquistar. A empatia é isso. A empatia é estar diante de alguém que tem carências monetárias, dificuldades, e se propor a deixar que o outro lhe permita ajudar, sem humilhar, sem fustigar, mas se colocando na posição de me permite te ajudar. Essa é a empatia. Isso é não afrontar o sentimento, é não afrontar aquilo que a pessoa está se esforçando e lutando para tentar solucionar e resolver. Então percebemos que a empatia é o primeiro passo para o pobre de espírito. E como a gente vai distinguindo isso? Como é que a gente distingue? Olha, observando o nosso mestre. Olha o quanto Jesus é, na realidade, o símbolo, né, o modelo de humildade. Porque a gente vai percebendo que a empatia ela começa a partir de nós desistirmos do egoísmo, do orgulho, da soberba, da arrogância, ir aniquilando isso.
porque não nos trouxe benefício, até onde nós estamos caminhando não nos trouxe benefícios reais. Então, nós vamos perceber que Jesus, ele usava muito da empatia, muito. Olha como ele era empático, diante daqueles que chegavam, que se aproximavam dele para confrontá-lo e desafiá-lo. Observemos como Jesus agiu diante daquela situação em que uma mulher adúltera foi trazida à sua presença, em que pessoas se aproximaram dele, desafiando-o com perguntas a fazer uma escolha diante de um extremo ou de outro. E Jesus, ao invés de fazer essa escolha, ele propõe uma reflexão. Uma reflexão. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É uma reflexão. Mas sabe por quê? Porque Jesus tem empatia com aqueles e sabia do que eles precisavam. Pontos para refletir. Isso é empatia. Nós vamos vendo vários exemplos de Jesus como, mesmo diante de tantos que tentavam acusá-lo, ele nunca usou de palavras de agressão, de julgamento, de posicionamento mais crítico, mais difícil. Então nós vamos observando que Jesus, o modelo da humildade, ele era humilde porque ele tinha empatia. Então a empatia é uma proposta para nós. Sabe, Jesus disse à samaritana, dizendo para ela: o reino de Deus não está nem cá, nem lá. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. E observe que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E o reino de Deus e o reino dos céus são a mesma coisa. Então, a partir do momento em que a gente cede diante dos imponderáveis e que nós queremos e almejamos a nossa aproximação com o nosso Pai, para que possamos ter o fortalecimento de que necessitamos para vivenciar as experiências com o imponderável. Porque o imponderável está aí, está diante de nós. Perda de um filho, perda do grande amor da nossa vida, as enfermidades, os reveses. O imponderável está aí. E precisamos viver o imponderável e aprender com todas essas experiências. E como aprender com elas, tirar delas o resultado positivo que nos propõe, se nós não tivermos com quem nos sustentarmos, com quem nos amparar enquanto estivermos vivendo os dias difíceis, as aflições. Jesus traz para nós todas essas sugestões, lições, ensinamentos, advertências. Ele traz para nós tudo isso. E através da nossa proposta, do nosso compromisso, diante de tanto que Jesus nos apresenta, um compromisso com Ele, de procedermos uma mudança em nós mesmos. E essa mudança precisa ser o de irmos cedendo, diluindo, dissolvendo dentro de nós mesmos de tudo aquilo que nos afasta do nosso Pai. E aí nos proporciona viver a experiência da empatia. E conforme vamos vivendo a empatia, vamos percebendo que conquistas estamos realizando, que prazer,
e vivenciar a alegria de conseguirmos nos aproximar do outro e nos conectarmos com o outro. Jesus deixou bem claro que a grande proposta, o grande propósito nosso ao estarmos aqui é aprendermos a benevolência para com todos. A benevolência para com todos. Isso para nós é difícil. É difícil. Porque às vezes a gente não quer ser benevolente com alguém que não torce pelo mesmo time que a gente. Ele torce para outro time. Não, benevolência para com todos. Mas ele não tem a mesma religião que eu. Benevolência para com todos. Mas aquela pessoa me disse umas coisas, sabe? Tão difícil. Benevolência para com todos. Como aprender a benevolência? Se não exatamente ir aprendendo a nos conectarmos nas emoções, no aprendizado do outro, na experiência que o outro está vivendo. Os bons e os maus. Lembra-se de que o reino de Deus, como disse Jesus, não está nem cá nem lá, está dentro de nós. Percebamos o início da conquista do reino de Deus dentro de nós, a partir da empatia. A partir da empatia. E é esse o crescimento do pobre de espírito, que não se modula mais pelo olhar do outro, nem pelos modelos do outro. Já carrega as suas certezas, tenha confiança em Deus, se sente cada vez mais próximo dele, amparado e sustentado por essa força, por esse amor, por esse amor. E é assim que vamos nos aproximando dele. Queremos modelo? Queremos modelo? Nosso modelo é Jesus. Busca esse modelo. Esse é o modelo. E é também o nosso guia. Sabe por que Jesus é o nosso guia? Porque é Ele quem já trilhou o caminho, já está bastante à nossa frente e conhece o caminho. E nós ainda não conhecemos. Ainda para nós está difícil. Nós ainda não trilhamos esse processo de elevação, de avanço, de melhoria, de transformação, mas Ele sim. Por isso é que Ele nos diz: dê tua mão, me segue, deixa eu te ajudar. É isso o princípio de tudo. Permitir que Jesus indique para nós o caminho, mas Ele não vai nos deixar sozinhos e indo à nossa frente, não. Ele ombreia lado a lado conosco, mesmo diante da dificuldade que estamos tendo, para consolidar em nós uma mudança, uma transformação. Mesmo que esteja difícil para nós, Ele sabe do nosso esforço. Caríssimos, não nos esqueçamos. O reino de Deus habita em nós. E o pobre de espírito é aquele que encontrou o reino de Deus. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, para as nossas reflexões da semana. E que Jesus querido esteja conosco, nos abençoando, nos iluminando e nos fortalecendo por estes caminhos que às vezes achamos tão difícil, mas que sabemos que vamos encontrá-lo. Que assim seja, graças a Deus.